há algo profundamente suspeito quando a Justiça e a Procuradoria-Geral da República usam argumentos falaciosos para impedir a impressão do voto. Eles fazem um confusionismo com a questão da impressão e dizer que isso violaria o sigilo do voto, como se a pessoa fosse levar o papel para casa dizendo em quem que ela votou. Isso é extremamente suspeito. Por que pessoas que não são ingênuas, que são doutas, recorrem a mentiras e falácias para impedir a impressão do voto? Da mesma forma, eles seguem sempre centralizando a ideia de que a fraude ocorreria só na urna, quando a gente sabe que todos os casos de fraude que já foram esclarecidos até aqui, eu me refiro ao caso da Proconsult lá no Rio de Janeiro, e depois na eleição seguinte, de novo em 86 no Rio, havia uma máfia no TRE local que também vendia votos para deputados entrarem, atingirem o quociente eleitoral, tirando de outros candidatos que não entraram, ou tirando de nulos, brancos. Era coordenado pela senhora Maria Stravinov, uma funcionária do TRE local, e a eleição teve que ser refeita, inclusive, em 1986. Por que recorrem a esses argumentos frágeis? Por que tanto medo da impressão do voto, da opinião de vocês? Este fato, o fato da ação haver sido proposta, ADI, pela PGR, é por si só um escândalo. O Ministério Público deveria ser o primeiro a defender a transparência e todos os mecanismos de aferição da rigidez da eleição, os mecanismos de controle, de auditagem do processo eleitoral. O Ministério Público Federal, a partir desta iniciativa absurda da Procuradora-Geral da República, está em tela de juízo. É o Ministério Público Federal que está em tela de juízo da sociedade brasileira. Ainda esta senhora terá que se explicar, e a instituição que ela preside terá que se explicar a história e, mais brevemente, a sociedade brasileira, como é que a instituição permitiu que esta senhora promovesse uma ação para declarar inconstitucional o que inconstitucional não é. Como é que esta senhora, antes de que a lei aprovada pelo Congresso Nacional, burramente vetada pela presidente Dilma, e cometeu um crime contra a democracia brasileira, tendo vetado aquele projeto. O Congresso Nacional, diga-se aqui, por iniciativa de um deputado pelo qual eu não tenho nenhum apreço, antes, pelo contrário, chamado Bolsonaro, apresentou uma emenda, e podia ter sido qualquer outro, não é pelo prestígio do Bolsonaro que o movimento se criou no Congresso Nacional, podia ser o seu Zé das Couves, deputado Zé das Couves, mas ele tomou iniciativa e por mais 71% dos deputados e senadores o veto foi derrubado pelo apoio de deputados e senadores de todos os partidos, menos, para nossa surpresa, talvez, a ficha de votação vai nos mostrar que partidos que deveriam estar à frente disso se posicionaram de maneira, no mínimo, dúbia. Mas não vamos entrar nisso aqui. Então, o primeiro escândalo é a propositura desta ação logo depois da lei ter sido aprovada e jamais ter sido testada. Como é possível que uma lei aprovada e depois derrubado o veto por 71% dos senadores, ou seja, o povo, o Congresso Nacional, antes da lei ser aprovada, o TSE resolveu dizer que não vinha ao caso a lei. 100% não. Nós vamos conceder a vocês, povo brasileiro, vamos dar uma gorjeta para vocês, para você, Congresso Nacional, vamos fazer aí 5%, tá? E não nos encham o saco. 5% tá bom? Se não tiver, não encham o nosso saco. Nós outros somos el TSE, el Tribunal Superior Eleitoral. Vocês são apenas o Congresso Nacional, apenas o povo brasileiro. Então, o primeiro escândalo é este. Antes da lei ser aprovada, esta senhora ter feito a propositura da lei. Agora, o julgamento, meus amigos,
advogado da Associação dos Peritos Criminais, que deixou de boca aberta suas excelências quando disse que a Associação dos Peritos Criminais Federais havia, num ambiente restrito que o TSE permite de quando em quando que alguns convidados tentem derrubar e invadir o sistema, conseguiram entrar no sistema, mudar boletim de voto e identificar o voto. Aí foi um ele se atropelando suas excelências, porque parece que tinham escutado um marciano falar, como se eles não conhecessem, e é bem provável que não conheçam. São uns vaidosos que acreditam em alguns técnicos que devem ganhar muita grana para ficar mentindo para a sociedade brasileira e engambelaram suas excelências que resolveram atropelar a democracia brasileira. É uma vergonha completa isso e não tem cabimento. E o argumento principal, Rômulo, é inominável. Dizer que quebra o sigilo do voto? Essa senhora bebeu o quê? Fumou maconha estragada antes do julgamento, antes de procuração? Que loucura é essa? Porque nós somos idiotas? Ninguém se acredita nisso, nem ela. E como você disse bem, quando uma pessoa que não é um nécio se faz de nécio, algo nos chama atenção. Quando alguém que não é burro e ignorante se faz de burro e ignorante, algo há. Um motivo sempre há. Nós haveremos de descobrir que motivo é esse. Muito bem. Eu repito a pergunta para o Felipe Jimenez. Como você enxerga o uso de argumentos falaciosos pelo STF, pela Procuradoria-Geral da República, para impedir a impressão do voto e essa tentativa de confusão com a fraude na urna, com a fraude na totalização, que é onde já houve casos públicos no passado? O que ocorre é o esforço argumentativo dos ministros e da própria Procuradora-Geral é pura e simplesmente porque é contrário à lei, contrário aos princípios constitucionais. O ministro Alexandre de Moraes, só para citar um exemplo, ele se referindo ao artigo que estava julgando, que é o 59A, ele disse textualmente, em cadeia nacional, que a impressão do voto era inconstitucional porque o cidadão haveria de pegar o papel e levar até a urna. E o texto literal do artigo 59A diz que o voto seria depositado na urna sem contato manual e ainda reitera, automaticamente. Ou seja, como o Samuel disse, é assustador e eles não são ignorantes, nós somos obrigados a supor que são o que há de melhor na carreira jurídica, pelo menos devemos supor isso. É um absurdo que um ministro do STF, julgando uma lei, não precisava ler a lei toda, bastava ler o artigo 59, o caput e o parágrafo. Faz uso de um argumento bizonho, isso é assustador. É assustador. A petição inicial da Raquel Doge na ADI 5889 é uma peça que talvez um acadêmico do primeiro mês do curso de Direito fizesse. Ela é absolutamente contrária à técnica, os argumentos são quase que coloquiais, e numa ação de controle abstrato de constitucionalidade, a tese apresentada por ela e apreciada pela Corte Constitucional é basicamente o exame de um fato concreto, futuro e incerto. Ou seja, ela pediu que e conseguiu que se declarasse inconstitucional, ainda que precariamente na liminar, uma lei por conta de um erro de execução da lei. Entendam, teremos eventualmente um servidor público, um agente público, um administrador do serviço eleitoral, dando execução à lei de forma equivocada, cometendo um erro grosseiro, e por conta dessa hipótese futura, eventual e incerta, a lei foi declarada inconstitucional. É como se, por conta do crime, o Código Penal fosse então declarado inconstitucional. É absurda a argumentação. Não se poderia examinar fato concreto no controle abstrato de constitucionalidade. O confronto no controle abstrato é da lei em tese diante dos princípios constitucionais. É o exame em tese, por isso é chamado abstrato. Não é só pela ausência de partes específicas, não é porque há objetivamente um litígio, mas porque o exame é feito em tese. O exercício feito pelo Tribunal Constitucional, nosso querido STF, foi um espetáculo de horror. Eu comparei, numa entrevista, a clínica de Mengele. Aquele julgamento parecia a clínica de Mengele a todo vapor, extirpando pedaços e fazendo experiências com corpos humanos, porque
Para quem tem formação jurídica, aquilo era um circo de horrores. E como Samuel bem disse, causa estranheza, muita desconfiança quando se vê pessoas qualificadas usando pretextos tão esdrúxulos, tão bizonhos. E a razão, a meu ver, é justamente o fato de que a tese apresentada é sofismática, é mentirosa, ela é um esforço argumentativo impressionante para retirar do processo eleitoral brasileiro a transparência, a rigidez do processo.